Não tenho como expressar o quanto estamos felizes de estar aqui. Sabe, sei que muitos vêm aqui e falam, eles falam sobre o Bill, e não há como resumir o papel de Bill e Benny em nossas vidas. Eles falam sobre os outros líderes, o ensino, o profético, as coisas que acontecem aqui, mas quero dizer obrigado, Bethel, porque você compartilha os dons dessa casa com o mundo. Eu e Diane moramos na costa leste da Flórida. O louco é que voltamos para casa e a propósito tem o meu pastor e a sua esposa aqui comigo, o Roger e a Angel Hackenberg. Eles são meus pastores. E o time, a Kelly Franklin, que são uma das igrejas em nossa área que age como um imã unindo o corpo de Cristo. Quando souberam que eu vinha, os dois disseram, nós também vamos. E eles vieram e estiveram aqui conosco toda semana. Meu filho e minha nora, Caleb e a Lily, vieram. Essa semana foi muito significativa para nós. A verdade é que chegamos em casa da igreja do pastor Rogers e ligamos a Bethel. E nós assistimos todos os domingos, sentimos que somos parte daqui. Não sei se conseguem entender qual é a razão, qual real é a conexão para todos nós que estamos lá, que não estão aqui nessa casa, com o que Deus está fazendo aqui. Estamos tão empolgados com tudo quanto você e sentimos tão abençoados por você. É bem real, é bem real. O fato de termos vindo nessa semana é literalmente o cumprimento de uma palavra profética que nos foi dada em nosso grupo de pastores, enquanto estávamos buscando por renovação daquele avivamento que vimos. Todos nós estávamos na equipe de liderança quando o Randy Clark veio em 1º de janeiro de 1995, quando nos reunimos e começou e durou por 9 meses, 6 noites por semana e depois mais 2 anos e meio por todo fim de semana. E para nós estarmos aqui agora é o completar de um círculo para nós. Enquanto estamos lá com o Randy essa semana, relembrando das coisas que ainda nos fazem balançar a cabeça e pensar, uau, aquilo foi muito legal. Foi um momento de confirmação para nós. Para mim e Diane, pessoalmente. Brian, não há como você saber o quanto a Bethel Music ressaltou a nossa cura. Gostaria que a Diane tivesse um tempo, ela poderia vir aqui e contar como especificamente a Bethel Music ministrou a nós em alguns dos momentos mais sombrios e difíceis de nossa vida. Obrigado. Obrigado por compartilhar a sua casa e os dons da sua casa conosco. Quando o Bill me contactou 9 meses atrás, não poderia ter ficado mais surpreso do que se eu tivesse acordado amanhã e tivesse o cabelo do David Funk. Literalmente. Não é justo. Só quero que saiba disso. Você tem uma cabeleira perfeita e eu não tenho nada. Isso não é justo. Não tinha ideia desses momentos. É a realização de muitas coisas. Mas quero te contar uma das mais importantes. Vocês semearam em nossa região com o Ben Armstrong e a Hayley Brown e vieram à nossa igrejinha lá e todos fomos abençoados por estarem lá. Mas para nós, pessoalmente, 2 dos seus alunos do 2º ano da BSSM, sentaram-se conosco sem ter ideia de quem éramos e profetizaram sobre nós por 20 minutos. E estamos vivendo nessa semana o cumprimento de uma das palavras proféticas que nos deram. Imediatamente comecei a orar e dizer, Deus, o que eu poderia dizer a essa casa que nos deu tanto? E senti que Ele me deu essa palavra para vocês. Há apenas um perigo em viver em uma comunidade profética como essa. E é uma comunidade profética. A Diane entrou por aí toda semana e todo mundo que encontramos profetizou sobre nós. Uma segurança se aproxima e se ajoelha na minha frente e me dá essa palavra profética inacreditável, tão preciso. Disse a Diane, não vou ao banheiro, vamos profetizar lá também. Mas o perigo de uma comunidade profética é que você se acostuma com ela. Aqui é o que sinto que o Senhor está dizendo. Ele me enviou aqui
para te dizer que a única maneira de sustentar isso até o futuro, os sonhos, a visão e as coisas para as quais você está crescendo, construindo, a única maneira de você sustentar é guardar o deslumbre. Você tem que guardar o deslumbre. Esse é o que eu quero falar com você essa manhã. Abram suas Bíblias em Salmo 139. Nós vamos percorrer essa passagem em alguns minutos, mas eu quero ler versículos 5 e 6 da tradução A Paixão. O louco é que no dia depois que o Bill me ligou, ele falou comigo pela primeira vez sobre vir aqui há 9 meses. Essa é a palavra que Deus me deu e não mudou desde aquele momento. Foi isso aqui. Salmo 139, 5 e 6. Você foi até o meu futuro para preparar o caminho. Escute isso. Em bondade, você segue atrás de mim para me livrar dos prejuízos do meu passado. E puseste sobre mim a tua mão. Isso é maravilhoso demais. Profundo e incompreensível. Ouça o que ele diz. A compreensão que tem de mim me gera deslumbre e força. Espírito Santo, nós te damos boas-vindas para vir e expor a preciosa palavra de Deus para nós. Senhor, eu sei que estou falando sobre isso 4 vezes hoje, mas há pessoas nessa casa, aqui e agora, que precisam da tua palavra. Torne-a viva, em nome de Jesus. Amém, amém. Havia um garotinho, cerca de 6 anos, e ele mudou radicalmente a experiência de voar para mim. Nos últimos 20 anos, na empresa em que eu trabalhei, viajei de 80 a 100 mil milhas por ano. E quando faz isso, algumas coisas acontecem. Uma é que ganha todas as vantagens da companhia aérea que usa, e a outra é que se torna completamente apático ao milagre do voo. Você não percebe nada. Entrei no avião naquele dia e todos os veteranos de voo nos sentamos nos nossos assentos e bem na minha frente está esse jovem executivo e sentado ao lado dele está esse garotinho de 6 anos que não conseguia acreditar o que via e não parava de falar sobre isso. Porque era a primeira vez que estava no avião. E enquanto ele estava lá sentado, eu sabia que era a sua primeira vez porque ele estava sentado olhando pela janela. Ninguém mais estava. Veja, as coisas que estavam tirando o seu fôlego, estamos insensatos a elas. E ele começou uma narração futebolística de cada coisinha, de cada coisa que ele tinha visto antes. Pai, ele olha pela janela. Tem homens pequenininhos lá fora, eles têm esses coletes laranja. O que eles estão fazendo, pai? E ele olha, papai, tem um caminhão legal. Tem uma rampa nesse caminhão. Papai, eles estão colocando as malas nele. Você acha que eu consigo ver a mala? Você acha que eu consigo ver? Aí ele saiu do chão. O pai faz sentar e prende com o cinto de segurança. E ele está com o nariz contra a janela. E começamos a recuar e ele diz, pai, estamos andando. Estamos andando, pai. Estamos indo para trás. O avião está andando, pai. E quando aquele negócio começa a ir para frente, ele pira. Papai, estamos indo. Estamos indo para frente, pai. E quando aquele negócio ganha velocidade, diz, estamos indo muito rápido, papai, estamos indo muito rápido, pai, muito rápido. Pai, estamos voando. Saímos do chão e levantamos um pouco e ele olha pela janela. Pai, os carros e os caminhões lá embaixo parecem meus carrinhos. Aqueles prédios parecem os meus Legos. Nós subimos um pouquinho e ele diz, pai, tem uma coisa branca ali. O que é essa coisa branca? Pai, o que são essas coisas? O pai fala, são as nuvens. As nuvens! Nós estamos nas nuvens. Parecem marshmallows. Eu posso comê-las. E tem esse grande momento, quando passamos pelas nuvens e ele fala, papai, tô vendo o sol. Aquele momento, literalmente, me marcou para o resto da minha vida. Comecei uma jornada lá e quero segui-la até o fim da minha vida. Quero me tornar o Benjamin Button do cristianismo. Quanto mais velho, quero ser mais jovem. Quero ser como o Elf. Lembra quando ele vê o Papai Noel está chegando? Ele fala, Jesus, Jesus, eu conheço ele. Vamos.
Sabe, ele conversando poderia ter sido muito irritante, mas era cativante. E eu vi algo acontecendo naquele dia que eu nunca tinha visto em um voo antes. Todos nós pegamos nossos fones de ouvidos, os nossos iPads, estamos enviando mensagens dizendo que a gente vai ficar fora por 4 horas, mas eles ficam no nosso colo. E eu observei, as pessoas começaram a falar umas com as outras, e começaram sorrindo, e depois começaram a rir, dar gargalhada, por causa desse menino, e eles estavam falando um com o outro, e ficou assim o voo inteiro. Ninguém colocou ali os seus fones de ouvido em nada. Por quê? Porque esse rapazinho nos levou a primeira vez em que estivemos no avião. O seu deslumbre tornou aquela viagem deslumbrante para todos nós. E sabe o que me tocou tão profundamente? Ele estava olhando pela mesma janela que nós, mas ele viu algo totalmente diferente. E quando ele estava sentado lá, nos contando tudo isso, eu estava pensando, Deus, eu quero ser esse cara quando crescer. Estávamos sentados lá, tão acostumados com tudo. Não havia mais nada lá que pudesse tirar nosso fôlego, mas não para ele. Ele estava chocado de deslumbre. Literalmente, cada amendoim era especial para esse garotinho. Saí daquele avião e pensei, Deus é o Deus de maravilhas. Isso então deveria automaticamente nos tornar pessoas cheias de deslumbre? Eu fui feito para me deslumbrar. Você foi feito para se deslumbrar. O deslumbre é o nosso ambiente natural, tanto quanto a adoração é nossa língua nativa. Fomos feitos para viver nele. O que eu quero dizer com deslumbre? O que Davi quer dizer com deslumbre? Deslumbre é a resposta natural, resposta do tipo, não posso acreditar nisso, isso me tira o fôlego, ao rei e o seu reino. O deslumbre me permite ver o reino de Deus o tempo todo e em todos os lugares. O deslumbre me mantém naquele lugar onde estou, sempre procurando por indícios do céu em minha vida. Eu gosto de pensar como se fosse o CSI seguindo Jesus. Porque estou constantemente checando os lugares chatos da minha vida, os lugares difíceis da minha vida, fico olhando para ver se consigo ver as impressões digitais de Deus, a evidência forense que Ele esteve no meu lugar e me deixou uma dica que Ele estava lá. Você se lembra de Jesus que Ele disse, se expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino veio sobre vocês. Em todos os lugares eu olho, posso ver a sua impressão digital. Isso me faz querer ver sua mão. E se eu vejo a sua mão, eu anseio por seu rosto. Essa é a sensação constante de que Deus está aqui. O Jack Taylor, que foi um pai espiritual para mim, morava na praia. O Jack costumava dizer assim, Bill, Deus está mais aqui do que você. É isso que estamos procurando, uma sensação de que agora, nesse momento, nesse espaço, Deus está aqui mais do que você. Não me entenda mal, esse deslumbre com Deus não está desconectado da realidade da vida. Esse deslumbre não é um sublime panaceia no céu onde ignoramos as realidades desse mundo. Não estou falando sobre isso do nada. Passei um longo período da minha vida onde estava muito doente e terminei numa cirurgia que me custou grande parte das minhas entranhas. Sei o que é ver minha mãe ser levada pelo Alzheimer nos últimos 10 anos de sua vida e ela nem sabia o meu nome. E eu sei o que é falhar tão supremamente que arrasei minha família, perdi amigos, perdi o meu ministério, fiquei preso no deserto por 20 anos. Entendo que a vida como ela é pode perder a razão de como ela deveria ser. Entendo. E a beleza desse deslumbre é que ele não ignora isso. O deslumbre com Deus é conectado à realidade da vida. Na verdade, se optar por andar deslumbrado com Deus, terá mais perguntas não respondidas do que respostas. Entenda, o estar deslumbrado com Deus precisa de mistério para crescer. O deslumbre é como um cogumelo que cresce melhor quando tudo parece frio e obscuro.
O deslumbre brota no meio do mistério. Amo o deslumbre. Acho que estar deslumbrado é a minha postura contra a apatia e a agonia de ver um mundo quebrado. O deslumbre fica firme e olha para o pior que a vida pode trazer, o pior que o inferno pode vomitar em você. E ele fica firme e diz: Deus é bom e eu vejo evidência de sua bondade em toda a minha vida. E acredito que esse tempo que estamos passando é um tempo em que tem drenado tanto da esperança e do deslumbre das pessoas. É aquele gotejamento constante. Gotejamento que o inimigo lança de uma coisa após a outra, após a outra, após a outra. Ando por aí e às vezes me sinto como se estivesse em uma terra de zumbis, onde as pessoas foram drenadas de tudo que tem significado. Mas eu ouvi o Senhor dizer: imagine como as pessoas cheias de deslumbre se destacam nesse ambiente. Pessoas que estejam vivas para a vida de Deus, andando por aí. Isso faz com que as pessoas digam: eu não sei o que é, mas quero conhecer o que você tem. Talvez o avivamento para a reforma que temos buscado e desejado, talvez exija um avivamento de deslumbre em nossos próprios corações. Talvez tenhamos que crescer para ser criancinhas novamente. Eu quero uma nova visão de Jesus. Quero uma nova visão fresca, clara e visceral de Jesus. Quero que ele seja tão real que quando alguém mencione o seu nome em algum lugar, sugue o oxigênio do ambiente. Conheci o Senhor em 1974 e tenho andado com ele de maneira bem imperfeita desde então. Faz muito tempo. Muito tempo. E o que acontece com muito tempo é que você se acostuma. E aquele garotinho, ele mudou o curso da minha vida. Ele mudou o curso da minha vida. E quero ser ele quando crescer. Eu quero ser um menino que tem 95 anos e mal pode esperar para chegar ao próximo encontro profético. Quero ser aquele cara que mal pode esperar para o reino de Deus explodir no mundo. Descobri algo no ano passado, durante o Advento. Amo o Advento. Falaremos sobre isso em alguns minutos, mas neste Advento, lembrei-me da profecia de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Descobri esse ano que não existe tal palavra em hebraico que possa ser traduzida como maravilhoso. Não existe. Aqui está o que o hebraico literal. O seu nome será chamado Maravilha. Seu nome será chamado Maravilha. Às vezes precisamos ser lembrados de quem Ele é. Nunca houve alguém como Ele. Jamais haverá alguém como Ele. É por isso. É por isso que eu amo tanto Davi. Ele teve esse momento. Ele escreve no Salmo 139, onde ele redescobriu o deslumbre de Deus. Deus fez sua cabeça explodir. Na verdade, ele diz: isso é tão bom, não posso compreendê-lo. Isso não entra na minha cabeça. Essa é a passagem para a qual Deus me levou quando o Bill falou comigo. Quero falar sobre isso porque acredito que, se entendermos essas coisas, Deus pode reavivar o deslumbre em nós. Você quer ser parte de um povo deslumbrado com Deus? Eu não quero ser apenas uma pessoa deslumbrada. Eu quero andar por aí com um bando de deslumbrados. Aqui está a primeira coisa que Davi descobriu. Deus é o autor de sua história, desde o Era uma Vez até o Felizes para Sempre. Escute o que ele diz. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sondas, sabes quando o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Havendo ainda não palavra na minha língua, eis que logo o Senhor, tu o conheces. Tu me cercaste por detrás de mim, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência tão maravilhosíssima para mim, tão alta para mim, que eu possa atingir. Sabe o que ele está dizendo? Eu percebi uma coisa.
Deus, eu vivi em seu coração antes de ser um brilho nos olhos do meu pai, um zigoto no ventre da minha mãe. Eu vivi em seu coração. Você teve um sonho, você teve uma ideia e colocou o meu nome nela e disse, traga isso para o mundo. Deus é o autor da sua vida do começo ao fim. E a beleza é que Ele considerou nossas fragilidades, nossos fracassos, nossas fraquezas. Ele considerou tudo isso na história. A única coisa que nunca ouvirá Deus dizer é, bom, eu não imaginei que isso ia acontecer. O livro de Hebreus chama-o de autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, isso significa que ele controla o enredo. Ele é o consumador, mas isso significa que ele controla o final. Descobri, olhando para isso, que Deus vai reescrever sua história para ser o autor do seu destino. Ele fez isso por nós. Vê ali? Não é um bom capítulo. Mas, de alguma forma, o Deus do universo está muito mais interessado no que nos tornamos do que para onde estamos indo. Sabe, essa é essa diferença entre nós e o garoto no avião. Nós só pensávamos em chegar lá, no destino. Mas ele estava amando cada momento da jornada, amando a jornada. E você vê, no reino, o destino é para onde você está indo. Destinado é o que você se torna no caminho. Não quero ficar tão obcecado com o meu destino a ponto de perder a jornada. Não quero ir para o céu e Deus olhar para mim e dizer, uau, você não acredita o quanto você perdeu. A segunda coisa que descobri é que Deus permanece totalmente presente no final de todos os nossos e se. Ouça isso, é tão bonito. Onde posso ir, escapar do seu espírito? Para onde fugir da tua presença? A intimidade dessa frase não pode ser exagerada. A palavra espírito, no Velho Testamento, é a palavra sopro ou vento. A palavra presença é a palavra rosto. Onde posso ir que você não esteja na minha cara, colocado em mim? Onde eu posso ir que você não esteja tão perto que eu possa sentir sua respiração? E ele disse, se eu subir aos céus, você já está lá. Se fizer a minha cama nas profundezas, você está lá. Se levantar nas asas da manhã e estabelecer o meu do outro lado do mar, mesmo ali, tua mão me encontrará, tua destra me sustentará. Eu amo isso. Se diz, certamente a escuridão me esconderá, e a luz se tornará noite ao meu redor. Mesmo a escuridão não é escura para você. Amo isso. Ele segue dizendo, Davi tinha um monte de se só, e se, talvez, e se fosse, e muito mais. Mas ele disse, no final de cada extremidade da minha vida, nos meus limites, onde disse, acabou, você já está lá quando eu cheguei. Você já estava me esperando. Amo essa frase. Mesmo lá. Sei que está uma sala desse tamanho, algumas pessoas estão em momentos mesmo lá em sua vida. Você chegou a um extremo e está agarrando a corda com tudo que tem e está pronto para soltar. Talvez tenha recebido um diagnóstico do médico que não acredita no que ele disse. Talvez tenha perdido o emprego, sua casa esteja em risco, sua família esteja passando dificuldades e diga, estou no limite. Mesmo aí, sua mão direita já está diante de você. Deus escreve em nossa história todos os capítulos que nunca queríamos que ninguém lesse. Lembro-me desse momento da minha vida em que pensei que tinha uma ideia melhor do que Deus. Ia escrever a minha própria história. Estendi a mão para pegar a caneta da sua mão e eu derrubei o tinteiro. Tinta preta cobriu toda a minha vida. E todos ao meu redor pensavam, Deus ia escrever fim. Mas sabe o que ele fez? Ele passou aquela caneta pela tinta que derramei. Ele virou a página e começou a escrever um novo capítulo. E ele sussurrou no meu ouvido, você nem vai acreditar no final.
Veja, Deus intervém e diz, eu posso fazer algo até mesmo disso. Mesmo disso, posso fazer algo. A última coisa que descobri, Deus está construindo minha vida para ser dos seus sonhos. Olhe para Davi quando ele segue dizendo, pois você criou o ser mais íntimo, me cercaste no ventre da minha mãe. Te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram escondidos em você, quando foi no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, antes de continuação, foram formadas. Sabe, nós ainda não fomos feitos para sobreviver, passar pela vida, ter coisas e envelhecer. Somos feitos para mais do que isso. Somos feitos para uma grande aventura seguindo Jesus. Temos que parar de domesticá-lo e domá-lo. Precisamos abrir os portões e soltar o leão de Judá, segui-lo onde ele quer que ele vá, onde quer que ele vá. Deus tinha um padrão e um plano, uma percepção sobre você. E era seu sonho. E Ele não se importa com o que aconteceu durante o caminho. Ele ainda pode te levar até lá. Está no seu coração. Fomos misturados. Aqui está a parte linda. Quando Ele estava me tecendo no ventre da sua mãe, Ele teceu em você tudo o que é necessário para realizar tudo o que Ele quer fazer. Está tudo aí. Só precisa que o Espírito de Deus sopre sobre você. Davi está dizendo isso. Você não é um protozoário avançado. E aqui está o sonho. É uma parceria. Isso me impressiona. Amo a tradução da Paixão, porque diz mais ou menos assim, Deus, você pensa em mim milhares de vezes todos os dias. Deus se preocupa com você como um cachorro com seu osso. Sempre pensando em você. Sempre pensando em você. E aqui está o que Davi diz. Quando eu penso nisso, percebo seus pensamentos sobre mim são maiores do que todas as areias dos mares. E quando Davi entendeu isso, ele entendeu os pensamentos de Deus para ele, ele recebeu os pensamentos de Deus nele e começou a ter os pensamentos de Deus através dele. E ele termina esse capítulo dizendo, odeio o que você odeia, amo o que você ama, e o que eu quero é que você seja famoso. Amo Davi. Ele é o meu personagem favorito depois de Jesus, e digo depois de Jesus porque devemos dizer assim, amo Davi. Davi me dá esperança. A burrice do homem é profunda. O que havia em Davi que o faria ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não um homem moldado segundo o coração de Deus, um homem que em busca do coração de Deus, perseguindo o coração de Deus. O que fez ele assim? Salmo 84 é o texto de minha vida, o tenho desde a adolescência como objetivo da minha vida. E eu amo Davi, porque amo o tabernáculo e a tenda de Davi, esse tabernáculo aberto. Aqui, bem no meio, está a presença de Deus. E havia uma teoria entre os historiadores hebreus de que Davi costumava entrar e se deitar debaixo da arca da aliança. E ficava ali deitado. Quão linda é a sua morada! Ó Senhor Todo-Poderoso, meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. E ele diz isso, até o pardal encontrou um lugar perto do teu altar para criar seus filhotes. Agora pense nisso. Eles ofereciam sacrifício de animais lá, não um bom lugar para um pássaro. Mas o que Davi entendeu foi que o pássaro entendeu que se você deu a luz a algo no altar, é completamente diferente de dar a luz em outro lugar da sua vida. Davi disse, eu quero ser assim. Eu quero ser como uma criança. Acho que é isso que Jesus tinha em mente quando ele reuniu seus discípulos. Ele diz, nós vamos ter um curso PhD em como me seguir.
E eles estão todos prontos, e ele coloca uma criancinha na frente deles. Ele diz, a menos que você se arrependa e se torne como essa criancinha, você não pode ver, abraçar ou experimentar o reino dos céus. Sabe o que é incrível para mim? Assim na terra como no céu, é melhor visto pelos olhos de uma criança. Lembro quando meus netos eram pequenos, nós os levamos para a Carolina do Norte, nas montanhas. E esse lugar na Carolina do Norte é um dos únicos 2 lugares na Terra onde isso acontece. Todos os vagalumes acendem ao mesmo tempo. Quando um pisca, todos piscam. Era 4 de julho, fomos até lá, arranjamos um ótimo lugar, na montanha onde vão disparar os fogos de artifício. Estava pensando, isso é épico, estamos aqui em cima. E meu neto, Mickey, tudo que ele pensa é olhar os vagalumes. E os fogos de artifício estão rolando e ele está lá. Finalmente ele diz, vovô, a bundinha dele acende. Dos tais é o reino dos céus. Eu amo o Advento. Eu vou encerrar. Eu amo o Advento. É a minha época favorita. Na verdade, meu pastor me chama de viciado no Advento. Porque todo ano eu tenho essas 4 semanas e mergulho na realidade que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e contemplamos a sua glória. É demais o fato de que Jesus veio para nos mostrar como é a nossa morada, quando a nossa morada se parece com a sua morada. Ele veio para que pudéssemos ver o que Deus se parece quando Ele se parece conosco. Mas Ele também veio para que pudéssemos ver como nós parecemos quando nos parecemos com Ele. E esse último ano no Advento, eu tive essa experiência incrível. Agora, eu não sou da Bethel. Não tenho 17 sonhos todas as noites e todos têm significado profético. Tenho inveja dessas coisas. Antes de 1º de janeiro, tive 3 sonhos na minha vida que podia atribuir a Deus. Um deles foi em dezembro e o pastor Bill, ele me pediu para compartilhar isso. Isso porque ele descreve para mim como é andar deslumbrado com Deus. Acordei às 3 da manhã e um dia 8 de dezembro, estava literalmente tremendo. Era um sonho, mas era como uma visão aberta, era como um filme que passou diante de mim. E era essa complexa e detalhada. Tivemos essa conversa e levantei da cama e escrevi. E vou ler para você porque eu não quero perder os detalhes do que Deus me disse naquele momento. Estava hospedado em um hotel retrô, numa praia perto de onde moramos. Era um daqueles hotéis de um piso só dos anos 60. Ouço uma batida na porta e vou, e atendo a porta e um jovem sorrindo e olhou para mim e disse, vim para te levar para o céu, você quer ir? Achei que pela minha idade provavelmente é hora de ir, disse sim. E ele pega pela mão e vou para essa passagem, sabe essas cenas de filme em que entra de um lado e sai no outro lugar incrível? Passamos essa passagem e essa coisa incrível e estamos do lado de fora do hotel. Olhei para ele e disse, pensei eu ia para o céu. Ele disse, você foi? E olhei para ele questionando, mas aqui é onde estávamos. E ele disse, o que você esperava? E eu disse, frustrado, se isto é o céu, e é exatamente como eu estava, qual que é a diferença? E ele sorriu para mim e respondeu, você vai ver. E começamos a descer o que é a calçada da A1A, tem todas as lojas de surf, lojas de turistas ali no caminho, e vinha do outro lado um grupo de pessoas. E enquanto caminhávamos, percebi que havia esse tipo de campo de força dezenas de metros na minha frente. E ver essas pessoas do outro lado foi interessante porque alguns deles eu conhecia seus rostos. Outros eram pessoas que eu sabia que tinham sérias acusações contra mim e estavam com muita raiva de mim. E vi pessoas em condições físicas graves. Um deles estava em uma cadeira de rodas, o outro estava mancando muito. Um deles tinha o rosto terrivelmente distorcido. Mas uma das coisas que notei é que todos eles representavam condições de pessoas pelas quais orei recentemente. Ao se aproximarem de nós, foi como se eles tivessem atravessado o meu espaço, esse espaço que Deus havia criado. E ao atravessaram, eram transformados em como eles seriam no céu. E quando eram uma família de crentes,
Eles entravam e não muita coisa mudava. Era como se você pudesse sentir que eles não estavam mais sobre aquelas imitações da terra. E nosso relacionamento era uma conexão da perfeição do céu. Mas uma daquelas pessoas que tinha sérias acusações contra mim atravessou aquela membrana. E a carranca de raiva que estava em seu rosto virou um sorriso. E o olhar feio desapareceu. E vieram e me abraçaram. E tivemos esse reencontro feliz, como se nada tivesse acontecido entre nós. O céu tinha mudado tudo. O jovem que me guiava inexplicavelmente parecia conhecer todas essas pessoas e situações, e ele ficava tão encantado com os reencontros que estavam acontecendo. À medida que retomamos nossa caminhada, os que tinham condições de saúde começaram a entrar naquele espaço. A pessoa que mancava entrou para aquele espaço e o mancar desapareceu imediatamente e começou a andar saltitando. E a pessoa com o rosto terrivelmente distorcido entrou e foi como um reverso. E eu os vi pela primeira vez sem aquela deformidade, assim como eles seriam no céu. Mas o meu favorito foi o cara na cadeira de rodas. Quando ele entrou naquele espaço, ele se levantou da cadeira e começou a andar e testar suas pernas e olhar para mim e sorrir, restaurado e bem. Virei-me para o jovem e disse: entendi! O céu é um lugar muito parecido com o que estamos agora, mas sem toda a bagagem espiritual, física, emocional, relacional que experimentamos todos os dias. Não são nuvens fofas e harpas, é a vida como a conhecemos agora, mas livre do pecado e do mal. Uma nova terra como a que temos, mas como Deus fez no princípio. Este enorme sorriso vem no seu rosto e ele me diz: você entendeu? Foi isso que ele disse. Mas isso não é tudo. Há muito mais para você ver. A razão pela qual deixo você ver o céu na sua concepção atual não é para apenas mostrar como o céu será, mas para lembrá-lo de quando vim trazer o céu para o contexto exato em que você vive agora. Foi aí que percebi que o meu guia era Jesus. Não percebi antes, porque ele parecia um dos nossos surfistas. E ele continuou a explicar: quando cheguei a Belém e rompi na terra pelo ventre de Maria, fiz um buraco na membrana entre o céu e a terra. E ele olhou para mim e tinha esse sorriso travesso em seu rosto. E ele piscou para mim e disse: o céu está vazando. E ele começou a falar comigo através de sua vida. Isso me lembrou dos dois caras na estrada para Emaús, ouvindo ele explicar, e ele disse: eu vivi o que você acabou de ver. À medida que as pessoas se aproximavam de mim, elas eram transformadas pela minha presença para se tornarem mais parecidas com o que seriam no céu. No começo, era apenas um pouco, mas o céu estava vindo. No templo, quando eu tinha 12 anos, os líderes viram um pouco do céu na terra. Assim, os convidados do casamento onde eu fiz a coisa do vinho. Mas à medida que encontrei mais da dor e do quebrantamento do meu mundo, o rasgo nos céus ficou maior, à medida que mais do que estava lá veio para o que estava aqui. Ele disse: no meu batismo, o buraco se abriu ainda mais quando o Espírito rompeu e pousou em mim. E cada milagre, cada pressão celestial aumentava naquele rasgo. No Gólgota, quando os céus sacudiram, a fenda ficou maior, quase estourou quando eu saí do túmulo. Na verdade, alguns dos meus amigos escaparam e começaram a andar em Jerusalém. O céu estava rompendo. Ele disse: na minha partida, meus amigos olharam para cima e viram o céu aberto a me receber. Agora, aquele furinho havia se tornado uma porta aberta. O céu estava vazando copiosamente. Mas ele ficou bem agitado e olhou para mim e disse: mas o verdadeiro dilúvio começou no dia de Pentecostes. Essa membrana de separação não podia mais suportar a pressão do peso do céu. Meu espírito se derramou sobre o meu povo e uma enchente desenfreada de vida foi liberada.
E ele olhou para mim e disse, isso foi tão pessoal, ele disse, eu sei que você amou Advento, mas precisa lembrar, quando eu vim em carne, aquela encarnação não era uma consumação, era uma iniciação, um convite. A razão pela qual eu te mostrei o céu na A1A foi porque eu quero que você não apenas venha para o céu, é que o céu venha através de você, aqui, agora. E ele disse, o que você viu é o que eu vim buscar, trazer o céu para a terra, antes de trazer a terra para o céu. Se levante comigo. Jesus, nessa manhã, estou pedindo nessa casa por um batismo de deslumbre. Que andemos na presença de Jesus para que as pessoas sejam transformadas no que serão quando estiverem diante de Ti. Pai, agite nossos corações, desperte nossas almas, rasgue o véu que foi colocado sobre nós nos últimos 2 anos e deixe-nos ver uma vez mais diante daquele cujo nome é maravilha. E nesse nome oramos. Amém.